E eu quero compartilhar algo que Deus derramou sobre o meu coração. Ministrei esses dias, eu estava vendo uma ministração do Douglas Gonçalves e, na verdade, um vídeo de 5 minutos, e Deus falou muito comigo, e eu comecei a meditar contra algumas coisas dentro desse texto, e eu queria compartilhar alguns textos da palavra com vocês hoje. Nós estamos aí no mês do amadurecimento, amém? E eu queria falar um pouco sobre compreendendo o processo. Compreendendo o processo que nos levará ao amadurecimento. Queria falar um pouco sobre as dores do crescimento. Eu estava em casa, minha filha pequena, falando para mim: pai, estou sentindo muita dor na hora de dormir. Ela disse que a coxa dói. E Deus começou a ministrar isso no meu coração há um tempo atrás, desde com a minha filha mais velha. E ela falava: dói muito. E eu falava: filha, são as dores do crescimento. Então, deixa eu falar algo para você. Deus vai apertar, Deus vai esticar, mas é para que nós possamos crescer. Vamos passar por situações, sentir dores, mas é para que possamos alcançar a maturidade, alcançar o crescimento. Então, essas dores do crescimento, repita comigo, são necessárias para o amadurecimento. Então, aguenta firme aí, querido, que hoje o Senhor vai dar um aperto em nós aqui, mas para que nós possamos sair daqui firmes e convictos de que todo o processo que estamos enfrentando é para nos amadurecer e chegarmos no dia e na plenitude da fé que nos levará a cumprir e compreender os propósitos que o Senhor tem para a minha e para a sua vida, amém? Então, vamos à palavra de Deus, Romanos capítulo 8, quero ler com vocês do versículo 15 ao versículo 19, será o primeiro texto que nós iremos ler. Quantos acháis, pode dizer amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, repitam comigo, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se é certo que com ele padecemos, sofremos, repitam comigo, sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Antes de nós entrarmos em outro texto que eu quero partilhar com vocês, eu quero rapidamente que nós venhamos a compreender algo que diz nesse texto que é muito importante. Quando ele começa dizendo que não nos foi dado um espírito de medo, de covardia, mas um espírito de adoção de filhos. Essa palavra filhos, quando nós olhamos no original, no grego, ela vai aparecer como teknon, que quer dizer filhinhos, os filhinhos ainda imaturos, aqueles que chegam na casa do pai, aqueles que pedem, né? O filhinho que pede, quando nós somos crianças, nós pedimos tanto para o pai, né? Pedimos dinheiro, pedimos tantas coisas, permissão para tantas coisas. O apóstolo chega a dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, andava como menino, mas agora que eu cresci, já não faço mais as coisas de menino. Então, quando esse filhos aparece aqui no início, ele vai dizer que é o teknon, que é o filhinho ainda imaturo. Depois, quando nós vamos lá no versículo 19, que nós lemos, que fala que a criação anseia com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a palavra que aparece para filhos ali no original é huios, que significa filhos maduros. Esses filhos maduros que já terão condições de se apresentarem diante dos homens, porque antes de nós nos apresentarmos diante dos homens, é necessário nos prostrarmos diante do Senhor para sermos capacitados para, enfim, manifestarmos aquilo que o Senhor tem através da nossa vida para a criação, que aguarda com tanta expectativa a nossa manifestação. Amém? Então, nós vamos compreender o que vem no meio. Quando nós lemos que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito, nós vamos compreender, então, que o Espírito Santo, ele tem a função de nos revelar o Pai. Então, ele nos revela o Pai e nós vivemos aquele início, essa caminhada. Quando chegamos, aceitamos Jesus, começamos na caminhada, os filhinhos ainda, sabe, a criança que você solta ainda balança muito, mas cai, mas aí ela começa a ter confiança no Pai, porque o Pai vem, pega, levanta ela e fala: filho, você consegue. Não para, continua, não desista, caminhe. E aí o filho começa de novo, levanta, caminha, e assim ele vai aprendendo a caminhar.
com o tempo. Então, nós lemos que ele começa a dizer, então, que tenho por certo que as aflições do tempo presente não irão se comparar. Sofrimento não irão se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Vamos padecer, vamos sofrer, mas existe algo maravilhoso que nos espera no final. Então nós compreendemos que para nós termos a transição dos tecnons, dos filhinhos, para os ruiós, os filhos maduros de Deus, existe um processo no meio. Repitam comigo, processo. E esse processo irá gerar em nós dor. Nós teremos, sim, passaremos por aflições, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, porém, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a mesma Bíblia nos garante que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, se Ele venceu o mundo, com Ele somos mais do que vencedores, venceremos o mundo com Ele, amém? Então, nós começamos a compreender isso, que vamos passar por um processo doloroso, mas para que possamos alcançar o amadurecimento. E aí, querido, eu quero compartilhar com vocês 2 textos da Bíblia. Um está em Gênesis, capítulo 37, que foram pessoas que o Senhor ministrou no meu coração, que compreenderam esse processo e alcançaram um amadurecimento que fizeram com que se cumprisse o propósito de Deus, não somente para salvar a sua vida, mas todos aqueles que estavam ao seu lado. Gênesis 37, nós vamos ouvir assim: sonhou José um sonho e contou esse sonho aos seus irmãos. José começa a contar aos seus irmãos que ele sonha e que diz, olha, eis que estava no campo, e eram todos os nossos feixes de trigo, e de repente esses feixes eles sobem, o meu feixe de trigo fica no meio do feixe de vocês, que se curvam diante do meu. Nesse momento, a Bíblia diz que os irmãos de José o repreendem, e diz, ei, peraí, por acaso irá governar sobre nós? A Bíblia continua dizendo que então, José sonhou outro sonho, e contou esse sonho não somente aos seus irmãos, mas ao seu pai. E disse José que o sol, que a lua, que as 11 estrelas se curvariam diante dele. No momento em que ele termina de contar o sonho, o seu pai diz a ele assim, que sonho é esse que sonhasse, cara? Por acaso eu, sua mãe, seus irmãos, seremos governados por ti? Você irá nos governar? Preste atenção. Existem sonhos, planos e projetos sobre as nossas vidas, colocados no nosso coração por Deus. E existem pessoas, muitas vezes, que estão dos nossos lados, para tentar neutralizar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas eu já quero começar declarando nessa noite falência contra toda a investida de Satanás para paralisar o seu sonho, para neutralizar o teu projeto, aquilo que o Senhor tem sonhado para você. Eu quero que você tome posse, porque se foi o Senhor que colocou o sonho no seu coração, Ele é fiel para cumprir. Então que nada, nem ninguém, nem mesmo você, neutralize aquilo que o Senhor tem sonhado para a sua vida. Tem uma canção da Luzimila Febre, eu não vou cantar, porque, cara, depois de um louvor maravilhoso desse, eu não quero que vocês saiam daqui correndo, mas ele é lindo, então eu vou apenas contá-lo para vocês, falando, para que vocês não vão embora, querido. Mas é lindo porque ele diz assim, se tentarem matar os seus sonhos, sufocando o seu coração, se lançarem você numa cova, e se você ainda ferido, perder a visão, eu quero dizer para você nessa noite, não desista, não pare de crer, porque os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os olhos e vê. O pastor iniciou o culto dizendo, eleva os meus olhos para o monte, e é de lá que me vem o socorro. O meu socorro, o seu socorro, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então levanta os olhos e vê que o Senhor está restaurando os seus sonhos, Ele está restaurando a tua visão. Então se é cura que você precisa, toma posse. Se é unção que você precisa, toma posse. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Independente do momento, da dificuldade que estamos passando, querido, acredite, para que possamos falar como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. Não tem problema
quanto ao processo que estamos passando. Porque, pensem comigo, se o Senhor chegasse para José e falasse: olha, José, presta atenção aqui, com 30 anos, você vai ser governador do Egito. Hoje, José, você tem 17 anos. Com 30, cara, tem algo maravilhoso que vai acontecer na sua vida. Tu vai conservar a vida, tu vai cuidar dos seus, cara. Sabe o sonho que você teve agora, José? Ele vai se cumprir quando você tiver 30 anos de idade. Só que deixa eu te contar uma coisa. Nesse período, seus irmãos já estão aí com inveja de você. Eles vão te odiar tanto, José, que vão te pegar e vão te jogar num poço, para tentar até mesmo tirar a sua vida. Depois, para não sujar as mãos com o seu sangue, ao invés de te matar, eles vão te vender. Mas sabe por quanto? Por 20 moedinhas de prata, cara. Você vai ser desvalorizado, deixado de lado, como ninguém. Só que depois você será comprado, você irá para a casa de um cara, e eu vou te abençoar lá. Só que é o seguinte, depois de um tempo abençoado, vai ter uma mulher lá que vai ser um problemão para você, cara. E aí, você vai ser injustiçado. E você vai parar na cadeia. E na cadeia eu também serei contigo. E, cara, vou te colocar graça lá. Você terá graça entre o chefe lá. E, cara, tudo vai estar nas tuas mãos. Só que você vai ser esquecido lá, cara, por um tempo. Só que, depois de tudo isso, José, que você vai sofrer, eu vou colocar no coração do faraó um sonho que ninguém vai conseguir interpretar. Porque eu sou aquele que abro a porta que ninguém consegue fechar e eu fecho aquela que ninguém consegue abrir. Então eu colocarei um sonho que ele não terá mais como dormir, não terá paz. E aí sim, se lembrarão de você, porque eu farei lembrar. Depois de 13 anos, chegará o momento em que você chegará diante dele, diante de Faraó, e ele vai olhar e vai dizer assim: haverá porventura um homem como esse que há nele o Espírito de Deus? E aí você vai ser colocado como governador do Egito. Cara, pensa comigo, se encaixe na história de José. Certamente, José falaria assim: então Deus, sabe o que é? Olha só, eu sei que meus irmãos nem gostam muito de mim, sabe? Mas meu pai me ama. Eu tenho a proteção do papai, eu sou o filhinho aqui, cuidado pelo papai. Logo meus irmãos vão ter que me engolir, eles vão ter que aceitar isso. E eu sei que aqui na casa do pai eu vou crescer e as coisas vão acontecer. Poxa, eu não quero não arrumar esse negócio de ser governador para outro aí, porque eu nem conheço esse povo do Egito, sei nem quem é. Poxa, passa para outro, Deus. Deixa eu viver aqui tranquilo, quietinho, na minha zona de conforto, mas Deus não nos chamou para viver uma zona de conforto. Os ruiós, aqueles que irão proclamar o evangelho lá fora, aqueles que irão saquear o inferno, querido, aqueles que colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aqueles que compreendem que o Espírito de Deus está sobre nós e nos ungiu para libertar os cativos, trazer vista nova aos cegos, libertar os quebrantados de coração. Esses são os filhos maduros. Mas certamente José faria isso. Então, Deus não nos revela o processo que nós vamos passar, porque senão nós iríamos desistir no meio do caminho, porque sofreríamos por antecipação a dor e pararíamos. Só que aí nós não pararíamos apenas o nosso plano, o nosso sonho, o nosso projeto, pararíamos, porventura, muitas coisas que Deus teria para fazer através da vida de outras pessoas. Claro que Deus usa quem Ele quer. Se nós não nos encaixarmos, Deus trabalha com substituições. Desculpa informar isso para você, mas é a verdade. Sabe um time, os jogadores de plantão aqui? Se o time está todo jogando redondinho, tem alguém atrapalhando, o técnico vai lá e substitui. O plano de Deus não vai parar pelo meu e o seu não. Mas é maravilhoso compreendermos que vamos fazer parte daquilo que o Senhor tem para fazer. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Igreja é chamados para fora. Eu quero que vocês pensem comigo um pouco sobre os discípulos. Discípulos caminham com Jesus, Jesus pega homens comuns como eu e você. Cara, Jesus faz esses caras confundir um monte de gente inteligente. Eu pego as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Esses caras estão no meio de governadores, no meio de pessoas importantes. Homens como nós, sujeitos às mesmas paixões que nós, esses caras caminham com Cristo. De repente,
chega um momento em que Jesus cumpriu o propósito, Jesus morre. Eu posso imaginar 3 dias de caos total. Poxa, andamos com Jesus, o cara curava, ressuscitava, curou sogra, curou paralítico, curou cego. Eles achavam que nada podia acontecer, mas Jesus se entrega. Presta atenção, ninguém capturou Jesus. Jesus se entregou para cumprir o propósito, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Foi por mim, foi por você que ele se entregou na cruz. Só que os discípulos não compreendem e vivem 3 dias de puro caos. Só que, aleluia, Jesus vem e ressuscita. O problema é que quando nós enfrentamos dificuldades, quando as pedras elas vêm pelo caminho, e acreditem, as pedras vêm e derrubam, mas só fica caído aqueles que queriam oportunidade para ficar caído. Porque para nós que somos firmes e constantes, elas nos derrubam, mas servirão de impulso para alcançarmos o propósito. Porque tudo é na ótica, é como nós enxergamos. Vamos olhar a pedra para Moisés, foi o papel perfeito, onde foi escrito os mandamentos. Se olharmos as pedras na mão de Davi, a arma perfeita para derrubar o gigante. Na mão da mulher adúltera, dos acusadores. Quando ela olha para a pedra e lembra que foi o maior livramento da vida dela. Quando nós olhamos para Gideão, as pedras foram fundamentais para a reedificação do altar. Quando nós olhamos para a pedra que tapou o sepulcro de Cristo, que para muitos era o fim, para eu, para você, representou o início da reconciliação entre o povo e Deus. Então é compreendermos sobre aquilo que tenta nos paralisar, que na verdade precisa servir de impulso para alcançarmos o propósito. Então a adversidade é um trampolim para o amadurecimento. Então quando nós falamos da adversidade, precisamos compreender que é um trampolim para a maturidade. As dores de crescimento são necessárias para o nosso amadurecimento. Jesus então ressuscita, aleluia. E aqueles discípulos de certo começam a pensar assim: uau, o cara agora venceu até a morte, quem poderá contra nós? Imagina os discípulos de Jesus andando com ele depois de ele ter ressuscitado. Cara, é como eu andar com o meu pastor aqui. Quem vai mexer comigo? Andando na rua, o demônio cai de um lado, o demônio cai do outro, eu vou só ali, usufruindo da unção que está derramada sobre ele. Aleluia! Porque é Cristo nele, tem nada a ver com ele, tá? É Cristo nele. Tem a ver pelo sim, pela entrega, pela dedicação, né? Pelo comprometimento, pelo posicionamento. Mas eu vejo hoje, é como um apóstolo. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo hoje, pela fé no Filho de Deus, que me amou, que vivo na carne hoje, é pela fé no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Então, cara, estou crucificado com Cristo. Olha só, já não sou mais eu quem vive. E aqueles discípulos, de repente, vivem esse momento. Jesus ressuscita, eles falam: uau, agora vamos embora, vamos tudo. Aí Jesus chega para ele e fala: mas é o seguinte, tempo de amadurecer. Chegou a hora de vocês continuarem aquilo que eu comecei, porque eu vou para o Pai. Estou indo para o Pai. Eu posso imaginar os discípulos confusos: mas como assim, Jesus? Ele: calma, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: estou indo, mas é o seguinte, eu vou preparar um lugar para vocês lá, porque para onde eu for, eu quero que vocês estejam também. Um discípulo de repente questiona e diz assim: mas Senhor, como nós saberemos o caminho para onde você vai? Ele diz: ah, querido, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Aleluia! E eles começam a compreender então. Jesus fala: cara, agora é hora de vocês irem. Já receberam demais, já se tornaram maduros, agora vocês precisam ir e continuar aquilo que eu comecei. Mas Jesus dá uma notícia maravilhosa para eles. Jesus diz assim: eu vou, mas não vos deixarei só. Deixarei convosco o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde conhecer, mas que vocês conhecem e que habita em vocês. Aleluia! Glória a Deus! É esse Espírito, querido, que está sobre mim, que está sobre você. É o Espírito Santo que estava sobre José. E aí nós vemos então esses discípulos compreender sobre o ID. Jesus fala: vão.
Ide, batiza, ensina. E é o seguinte, vou estar com vocês todos os dias. Deixa eu falar algo para vocês, vão, batizem, ensinem, vocês não estão sozinhos, maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Quando vocês enfrentarem as adversidades, para amadurecerem, compreendam, eu não estou só, é Cristo em mim, é a esperança da glória. Quando vocês compreenderem que a luta chegou, que a dificuldade chegou, falam como Davi, querido, nem olhem para o gigante, fala assim, não, antes do gigante, antes. Qual é o prêmio? Porque a vitória já é certa. Então deixa eu ver o que eu vou ganhar. Cara, isso é fé. A plenitude do amadurecimento é a fé. A fé é a firme convicção, querido, é ter a certeza daquilo que eu ainda não vejo. O grande reformador Martinho Lutero, ele deixou uma frase que, cara, é muito incrível. Ele diz que a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus, tão certa, absoluta, que eu poderia arriscar a minha vida várias vezes por ela. Porque quando nós confiamos nela, nos tornamos pessoas alegres, firmes, constantes, porque entregamos a nossa vida a Deus. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, na parte B do versículo, diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós compreendemos, deixa eu só ver aqui se eu não passei para vocês informação errada. Aleluia. Eu não vou, ou é capítulo 4 ou é capítulo 5, eu sei que é o final da parte B do versículo 4, mas que diz isso, cara, e a Bíblia nos faz compreender que nós, então, na verdade, conquistamos não quando ganhamos o que queremos, mas no momento em que cremos. Então, quando você crê, querido, você já toma posse, porque a vitória já é certa. Mas nós precisamos compreender o processo que nós iremos passar, porque a igreja do Senhor tem parado hoje, porque não compreende o processo. Quando vem o tempo da adversidade, da dificuldade, nós começamos, ó céus, ó vida, Deus, por que comigo está acontecendo assim? Sou teu servo, te sirvo, estou na tua casa, eu te honro, e por que tanta luta, é tanta opressão? Oportunidade de crescimento, querido. Os discípulos caminhavam com Jesus, e de repente Jesus leva eles para um outro lado. Quando Jesus acalma a tempestade e o mar, eles dizem assim: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Aleluia. Quando eles falam quem, eles ainda não conheciam o Senhor totalmente. Então o Senhor dá a eles a oportunidade. 1 João 5, 4, parte B, tá bom? Eu tinha falado certo. Então, olha só, o Senhor dá a eles a oportunidade de conhecê-lo ainda mais. Então, quando o Senhor nos dá a oportunidade, querido, de passarmos por situações adversas, é para crescermos em fé. Porque eu fico imaginando aqueles discípulos quando caminhavam com Jesus e as coisas iam acontecendo, como eles iam crescendo em fé. E é assim que nós estamos crescendo, de fé em fé, de glória em glória. Então eu olho para a vida de José e eu quero fazer um paralelo agora, Daniel, capítulo 1. Começa a dizer ali que o rei, isso é muito importante, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Começa a dizer ali que Nabucodonosor diz para o chefe dos eunucos: olha, vai lá e pega da linhagem real os melhores. Aleluia. Eu quero os doutos em ciências, eu quero aqueles que têm aparência bonita, para estarem na minha presença no palácio. Repitam comigo assim: eu sou o melhor de Deus. Não, com fé, querido, eu sou o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus, é por isso que o diabo te ataca, é por isso que o diabo quer tirar você do foco, quer tirar você do caminho, porque ele sabe que você é o melhor de Deus. Então, Nabucodonosor chega e diz para que pegue os melhores. E aí chega 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias.
Esses são os jovens que chegam diante. Já começam por aí, já começam a mudar o nome. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Propõe a eles mudar costumes. Comida, já tiraram da terra que estavam. Lembram de José, tirado da terra dos hebreus, e ele diz, nada fiz para que aqui eu pudesse estar. As pessoas estão tentando, o mundo tem tentado roubar a nossa identidade, roubar o nosso coração, mudar o nosso nome. Foi ministrado aqui que Deus nos chama pelo nome. As pessoas têm tentado roubar a nossa identidade, colocar sobre nós aquilo que não é do coração de Deus. E eu não estou falando de apelidos carinhosos. Não, isso não tem problema, querido. Estou falando de nos falarem, olha, não vale a pena seguir esse caminho, seguir esse Deus. E isso é muito perigoso. Porque quando olhamos no Salmo 73... Asaf chega a dizer, bom é Deus para com o povo de Israel, porque quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu olhei a prosperidade dos ímpios. E ele começa a dizer, porque eu não vejo eles ficarem tristes, eu não vejo eles sofrerem, eles zombam, mas mesmo assim têm tudo. Olha o perigo, ele chega a dizer assim, inútil então, guardei meu coração. O que o mundo tem tentado pregar para nós é, cadê o Deus que você serve? Não é o dono do ouro e da prata? Por que tanta dificuldade financeira? Cadê o Deus que você serve? Não levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades? Por que existe doença no mundo? Eu quero dizer para você, do que reclama um homem a não ser dos seus próprios pecados? E também a Bíblia nos mostra, por vezes, dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Poxa, Jesus chega diante de Lázaro, morto, e diz, Deus, obrigado, porque todo mundo está vendo. Obrigado porque me ouvistes, eu sei que o Senhor me ouve, mas é muito bom, todas essas pessoas irão contemplar a tua glória. Então talvez você esteja dizendo, Senhor, mas eu sou o único da casa de meu pai que tenho sofrido, que tenho passado dificuldade. Por que as pessoas estão zombando? O Senhor está permitindo várias pessoas ao teu redor, para na hora que Ele pegar e cumprir o que a Bíblia diz, que aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor, no tempo certo Ele vos exaltará. Quando chegar esse tempo, aqueles que estão ao seu redor dirão, que Deus é esse? Eu preciso desse Deus. Então nós olhamos para a vida de Daniel. Mudam seu nome, mudam a sua localidade, tentam mudar os costumes, mas ele se propõe a não se contaminar. Ele se posiciona, se coloca como uma pessoa madura. Aí a atitude de Daniel, sabe o que acontece? Reflete sobre a vida dos amigos. Aí depois eu vejo 3 caras muito loucos chegar no meio de uma fornalha e falar assim, é o seguinte, nós vamos cair para dentro. Porque se a gente morrer, morreu. Mas, se o Senhor que pode, quiser nos livrar, vai nos livrar. Aí, querido, eles inauguraram aquela canção, compuseram aquela canção que nós cantamos até hoje. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Porque é um fogo cerrado no meu peito, cara. Posicionamento. Compreensão sobre o processo para o amadurecimento. Então, eu olho para a vida de Daniel e vejo que o diabo, ele é paciente, porque ele diz assim, coloquem eles, tira do lugar onde eles estão, dá outros nomes, para eles começarem a se esquecer de quem são, muda os costumes. Alguém está se identificando aqui? Estão compreendendo? Estão compreendendo o que o diabo tenta fazer conosco? Só que é o seguinte, faz isso bem devagar, que eles nem vão perceber o que está acontecendo. Durante 3 anos. 3 anos. Cara, o diabo é paciente. Ele não vai aparecer com uma sunguinha vermelha e um tridente na nossa frente. Ele vai aparecer de uma forma sedutora e que vai aguçar muita coisa que está no nosso pensamento. Ele vai nos tentar, mas como eu disse, maior é o que está em nós, amém? Amém? Então o diabo é paciente, cara. Só que quando eu olho para a vida de José, quando eu olho para a vida de Daniel, tentaram mudar tudo, mudaram onde eles estavam,
Daniel passa a ser chamado de Beltesazar, José de Safenate Paneia. Mudam costumes, muda a alimentação, mas deixa eu falar uma coisa para vocês: nunca conseguiram mudar o que estava no coração deles. Nunca conseguiram mudar a verdade que estava no coração deles. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, por mais difícil que seja a situação que você possa passar, nunca permita que mude a verdade de Deus no seu coração. Porque é a verdade baseada e guardada de acordo com essa palavra que é o que vai te sustentar. Eu já disse, a igreja hoje tem deixado de sonhar, tem deixado de crer, tem deixado de buscar, aleluia. Porque as lutas que estão vivendo são muito grandes. Mas essas dores de crescimento são necessárias para o amadurecimento. Aí eu olho José, tudo que ele viveu. Aí quando o sonho se cumpre, aleluia. Quando ele encontra os irmãos que tem aquela oportunidade de dizer: agora vocês estão aqui na minha. Quem me viu passar na prova, aleluia. Não é isso? Não é isso, querido? Mas José foi diferente. José se tornou de Tecnon, o filhinho do papai, um ruiós, um filho maduro. Ele alcançou a plenitude da maturidade da fé. Porque quando eu olho as palavras de José, cara, eu falo: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Porque José, quando encontra os irmãos, e os irmãos começam a brigar entre si, ele diz assim: ei, não briguem entre si, não percam tempo com isso. Porque, aleluia, não pensem que foi vocês que me trouxeram para cá, senão Deus para a conservação da vida. Vocês sabem o que o filho maduro está dizendo? Foi Deus que permitiu eu ser jogado num buraco. Foi Deus que permitiu eu ser vendido, desvalorizado, injustiçado, parar numa prisão. Foi Deus que permitiu tudo isso, mas para que houvesse em mim um crescimento, para que quando eu estivesse diante de vocês, essa fosse a minha postura, esse fosse o meu posicionamento, para que a vida pudesse ter sido conservada. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: está difícil, está doendo, está complicado, permaneça firme, seja obediente, creia, permaneça, fique firme, porque no tempo certo o Senhor irá realizar o sonho. Hoje eu estou ensaiando para cantar. Está doendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, cada promessa tem um tempo de espera. Cara, é isso. Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito, será substituído por um hino de vitória. Eu acho que você não entendeu. Todo o sofrimento que você passou, toda a luta que você tem passado, mas o teu posicionamento trará dias de vitória, porque as leves e momentâneas tribulações que vocês passam hoje trarão para nós um peso de glória eterno. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Não permita que os seus sonhos sejam paralisados. Não permita que o processo te impeça de viver aquilo que o Senhor planejou para você viver. Não se prenda a situações contrárias, porque elas estão te amadurecendo. Compreenda, a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, assim está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos a certeza que aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus,
Da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para que o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas, faça transbordar as muitas ações da graça de Deus para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, aleluia, de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, porque as visíveis são temporais, ao passo daqui as que não se veem, aleluia, são eternas. Em Judas, no capítulo 3, é o único que tem, Judas 3, versículo, né, porque só tem um capítulo, diz que nós precisamos batalhar dedicadamente pela fé. Então é batalhar para crer, batalhar para tomar posse. Repita comigo: a fé vem pelo ouvir. A fé permanece pelo meditar. E a fé cresce pelo praticar da palavra de Deus. É isso, cara. Quando nós falamos em dedicar batalhadamente pela fé, é compreender que ela vem pelo ouvir a palavra, que ela permanece pelo meditar, relacionamento com a palavra, que ela cresce pelo praticar, o praticar da palavra. Então é colocar a mão nos enfermos, eles serão curados mesmo. É praticar a fé, porque é o que nós ouvimos, é o que nós estamos meditando. Então, queridos, o Senhor colocava muito no meu coração, a minha igreja tem deixado de sonhar, a minha igreja está passando por um processo e muitos não têm compreendido e têm parado. Muitos estão aí, às vezes, no processo financeiro e não compreendem e estão parando. Outros num processo, no relacionamento, não compreendem, estão parando. Outros num processo com os filhos, não compreendem, estão parando. Mas é noite de nós prosseguirmos. É noite de nós continuarmos prosseguindo e olhando para o autor e consumador da nossa fé. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com vocês. O que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é algo muito objetivo, querido. Aleluia. É compreendermos o processo. Compreendermos o processo que nos levará ao amadurecimento. Não questione o processo que você está vivendo, apenas confie em Deus. Não questione o processo que você está vivendo, apenas confie em Deus.